pós-graduação, aqui do Programa de Pós-Graduação Profissional em Administração, o PMPGIL da Univale, né, a gente faz parte desse grupo, e também do grupo, é um grupo de pesquisa do PPGA, que é o Programa de Pós-Graduação em Administração, mas é o programa acadêmico, que é mestrado e doutorado, né, que dão suporte a esse nosso grupo de pesquisa. Então, a maioria dos alunos aqui são alunos desses cursos. A gente convidou vários professores e também empresas, né, para participar. E à medida que eles forem chegando, eles vão se adequando aí à sua fala. Bom, então, primeiro eu queria, assim, agradecer de novo, né, pela sua disponibilidade, Áureo, para vir aqui às 7 horas, numa quinta-feira, né, para que a gente possa ter o prazer aí de aprender um pouco mais sobre a teoria das restrições, né, que eu acredito que é um grande paradigma para qualquer negócio. Tá? E eu tenho usado muito em minhas consultorias também, né, vocês vão dar exemplos aí de várias áreas que vocês já têm. Eu acredito que é um paradigma muito importante. Então, gostaria de passar a palavra para ti, Áureo, tu fique à vontade agora para explanar aí esse tema que é tão rico e tão importante para as empresas. Seja bem-vindo, obrigado. Então, bom, Luiz, é realmente um prazer estar com vocês de novo aqui, tá? Eu gosto de falar no tema, né? E aquela oportunidade já faz um bom tempo, né, Luiz? Mas foi bem proveitosa e gerou alguns comentários interessantes depois. O Luiz me pediu, né, para falar sobre avaliação de desempenho em empresas, mas não avaliação do desempenho no sentido, né, de avaliação de pessoal, incentivos, etc., né? Mas um aspecto mais de controladoria, né, de como que a TOC enxerga os números e bota prioridade na empresa, no que deve ser feito. E vamos lembrar, eu não sei se todos, né, que participam e vão ver a live, principalmente depois, né, estão familiarizados com o TOC. TOC significa Theory of Constraints, teoria das restrições em inglês, né? E é uma metodologia criada já há mais de 40 anos pelo Dr. Eliyahu Goldratt, que foi o nosso fundador, o autor do livro A Meta. A Meta é um super best-seller, eu acho que muitos de vocês já devem conhecer, né? E que iniciou trazendo para a gestão, né, digamos, para a ciência soft, como a gestão, o mindset das ciências hard, como a física. Ele era um físico e trabalhava na época com otimização de chão de fábrica, programação, etc. E eles deu conta que quanto mais sofisticada a solução ficava, na verdade, menos resultado entregava. E como um bom cientista, né, como é que o cientista faz? Ele olha um sistema complexo e cria um modo de explicar como o sistema funciona, né? E se a gente entende como o sistema funciona, a gente pode controlar o sistema e obter melhores resultados. Como ele era um cientista, por isso veio esse nome, né? Um cientista, teoria dos jogos, teoria da relatividade, teoria das restrições. E a tese central dele é que qualquer sistema, por mais complexo que pareça, sempre é governado por poucos elementos, os elementos que ditam a restrição daquele sistema. E aí, isso evoluiu para soluções, para aplicações em gestão de produção, onde começou, gestão do supply chain, gestão de estoques, distribuição, varejo, gestão de projetos. Vocês sabem, né, pessoal? O projeto é aquele que sempre atrasa, não entrega tudo, custa mais caro, né? Então, rapidamente, teve uma grande aderência em gestão de projetos. Eu vou dar até exemplo, né, que o Luiz me pediu sobre hospitais, por exemplo. Assim, eu entendi, né, Luiz, que o teu público-alvo dessa live vai ser também middle market, empresas familiares, empresas menores, né, de várias aplicações. Então, é importante salientar que a TOC se aplica em todo tipo de ambiente, né? A gente tem projetos em governo, em hospitais, né? Se aplica até o para o crescimento pessoal, no coaching executivo, durante lideranças, etc. E tudo parte do mesmo princípio. Enxergar o sistema como um todo. Por que o nosso livro base, o nome é A Meta? Porque tem que saber qual é a meta. Que problema eu quero resolver? Um problema de negócio, um problema pessoal, uma organização do terceiro setor,
Ok. Se eu entender o meu sistema e onde eu quero chegar, eu vou estudar como lidar com o sistema, como gerir o sistema para tirar os melhores resultados dele. Isso é TOC. Agora, imaginem, eu acho que o Luiz foi feliz aí no tema, né? Se eu não conseguir medir o sistema de forma adequada, eu não tomo boas decisões. Imagina um médico, né? Que não faça um bom diagnóstico, que os instrumentos deem medidas falhas, que ele não descubra qual é a causa da doença, é um vírus, é uma bactéria, uma doença genética, uma doença autoimune. Se os exames, todo o diagnóstico que ele faz não deixa ele entender bem o que está acontecendo, dessa forma ele não vai conseguir bons resultados. Então, um pouquinho. Daí a importância desse tema. Eu organizei aqui, Luiz, até porque quando nós temos ainda poucas pessoas, eu depois vou compartilhar o material que eu estou falando aqui num PDF que vai ficar à disposição e todo mundo vai ter acesso, ok? Mas é mais importante primeiro conseguir falar de uma forma mais livre com vocês, tá? Sobre esse fluxo. Isso é a TOC. Aí o Goldratt, né, fundou uma empresa, que é a minha empresa, chamada Goldratt Group, né, que tem várias empresas no grupo, a Goldratt Consulting, que é o braço de consultoria, a Goldratt School, que está, né, para fazer essa parceria, então, com o Luiz, com a Univale, dedicada a treinamento, né? O OneBit é uma plataforma de gestão de supply chain baseada nos princípios de TOC, matéria-prima, produção, distribuição, varejo, liquidação, todo o ciclo que envolve gestão de estoques. A Forsee, que é uma indústria 4.0, uma startup de 4.0. Tem a Golden One, que trabalha toda a questão dos livros, né? Não foi só a Meta como iniciou tudo, mas vários do nosso conhecimento sempre foi entregue na forma de livros. Então, isso é o Golden Group, né? A sede é em Israel, nós temos operações em todo o mundo, Japão, Índia, Estados Unidos, etc. Nós temos 12 partners globais, eu sou um deles. Eu vivo em Orlando, estou aqui na Flórida agora, tá? Estou 2 horas mais cedo que você, tá, Luísa? 5 horas da tarde, para mim não está tão tarde assim. Mas a minha responsabilidade mesmo, eu sou o CEO da América do Sul. Então, todo mês eu vou para o Brasil, ter a sala aí, Luiz, e fazer coisas, né? Em conjunto, é sempre ótimo. Todo mês eu estou aí, tem uma oportunidade se a gente realmente fizer algo junto, ok? Bom, dito isso, pessoal, qual é o problema aí de medidores? O que a gente tem que fazer? Esses comentários estão no PDF que eu vou distribuir, tá, pessoal? A gente precisa avaliar o sistema como um todo. A minha empresa está saudável, está crescendo de forma equilibrada, está competitiva ou não, né? Ou ela pode ter problemas de caixa, etc. Às vezes eu tenho que tomar decisões de investimento. Do que investir? O ROI é bom? É melhor este tipo de investimento ou aquele tipo de investimento? Né? Fazer ou comprar? Terceirizo, porque vai ser mais barato, ou invisto mais para eu mesmo fazer aquela parte? E aí no Sul, né, nós temos vários clientes da área têxtil, né, trabalha com facção, não trabalha, bota costura própria, etc. Né? Os centros de lucro, nós temos um projeto interessante com a VEG, aí perto de vocês, né, um projeto grande de IBP, SNOP, SNOI, uma série, né, de decisões, como usar o supply chain da forma mais eficaz. Produz no México, ou produz no Brasil, ou leva para a Alemanha, onde é que bota o CD. Tem um monte de decisões sempre para serem tomadas, né? Avaliação de produtos, serviços, clientes, qual é o produto mais lucrativo, qual é o canal, né? É na distribuição, é no grande varejo, é nos key accounts, onde eu estou ganhando dinheiro? Onde eu deveria investir mais para crescer, né? Orçamento e controle. Aliás, eu vou deixar aqui com vocês no final um link. É fácil, é só botar no YouTube aí, Áureo Vilagra, Planejamento 2026. Uma live pequenininha que eu fiz, Luiz, bem 30 minutos só também, só falando, comentando insights que a gente tem nessa época do ano. Nós estamos nessa época do ano com grandes empresas, corporações grandes, multinacionais, com empresas menores, né, onde estão fazendo orçamento para o ano que vem. E assim, ó, deixa eu já dar uma provocada para todo mundo, tá? Sobretudo no Brasil, né, Luísa, que tem aquele negócio, o desdobramento de metas é o verdadeiro poder, tá? Meta, meta, meta para todo mundo. Eu dou aula na Dom Cabral, Luiz? Não deve.
né? Tem um MBA todo ano na Ambev para o pessoal de logística e supply chain. Eu dou um dia comigo lá sobre fluxo no supply chain por logística, né? E eu brinco com eles, né? A Ambev é o antro da microgestão brasileira, é meta para todo mundo. Tem sala de metas, né? A parede de metas, você vai tomar um cafezinho. O que é bom, desdobrar a meta faz sentido, mas também tem uma série de pontos de cuidado e eu exploro um pouquinho isso nessa live, tá? E pricing. Quando eu vou fazer preço, claro que preço vem do mercado, mas você tem que ter um jeito de calcular o preço para saber se é bom ou não. E o Luiz pediu para passar um pouquinho por isso. Então, a avaliação de desempenho tem todos esses usos dentro de uma empresa, né? E quais são os desafios, pessoal? Eu tenho que tomar decisões de planejamento estratégico, planejamento operacional, orçamento, né? Programação de compras, de terceirização no dia a dia, né? E eu tenho que controlar depois. Eu faço, a maioria das empresas faz, pelo menos, né? Todo mês analisa o DRE, o que deu certo, o que não deu certo, o que mudar. Então, esse é o escopo do que a gente vai falar, né? Os principais desafios nessa área, isso não é uma questão, vamos deixar claro, de controladoria, ou do contador, ou do diretor financeiro. Todos nós, eu estou dizendo nós como executivos, eu não sei o papel de cada um de vocês aí, né? Mas, honestamente, pode ser, né, analista de RH, certo? Gerente de engenharia, seja qual for a função, se vocês querem realmente agregar valor para a empresa, no sentido de tomar as melhores decisões possíveis para o negócio e querem crescer na carreira, eu garanto para vocês que quanto mais vocês entenderem dos números, melhor. Não precisa virar contador, não tem que ser analista de balanço e entender a parte fiscal no Brasil, porque por sinal ninguém entende. Isso aí é uma loucura, né? Mas tem que entender suficientemente bem essa parte financeira, lucro, caixa, balanço, endividamento. Porque é isso que faz uma empresa prosperar ou não. Se aqui não tiver equilibrado, problemas vão acontecer. E o que vai acontecer aqui é resultado das decisões de todas as áreas da empresa. Então, uma coisa, Luiz, que até você traz para cima da mesa é justamente essa visão sistêmica. Okay? Então, eu estava, né, conversando com o Luiz, batendo papo, fazia hora que a gente não falava, comentando um hospital grande aí do Rio Grande do Sul, né, que a gente fez um projeto há muito tempo atrás, muito tempo mesmo. Vocês imaginam botar as freiras, um católico, né, ligado a Roma direto, controlando os investimentos milionários, os médicos, né, com uma certa lógica, e assim, eles começam a reunião assim, ó, com essa pausa, o médico batendo na mesa. Doutor Aldo, aqui se trabalha com vidas, não com dinheiro. E a droga da reunião do orçamento começa dessa forma, imagina, né? Mas as enfermeiras, como é que bota todo esse povo entendendo a mesma coisa e priorizando da mesma forma? É um belo desafio. E o desafio é deixar finanças, indicadores, avaliação de desempenho de uma forma simples, ok? Então, coloquem isso com um ambiente cada vez mais louco, guerra, pandemia, estoura o canal do Panamá, né? Falta chip da China, né? E para toda a indústria automotiva. Todos os dias tem uma novidade. É tão dinâmico tudo que a gente poder tomar decisões adequadas exige um bom esforço, ok? Então, esse aqui eu quero passar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui e ver se faz sentido. Tá vendo a minha tela, Iris? Todo esse tempo estava vendo ou só agora que eu compartilhei? Só agora. Só agora. Mas a gente está vendo os slides pequenininhos. Agora sim. Ah, tá bem. Então, o que acontece, pessoal? Vamos ver. Eu estou falando que nós temos que ver os impactos do negócio. Os impactos no caixa. Caixa é o rei, né, pessoal? O lucro é uma ficção contábil. As empresas quebram ou progridem pelo caixa. Então, eu preciso ver o impacto financeiro.
os impactos das minhas decisões no nível de serviço aos meus clientes, o impacto comercial. E sobretudo, né, eu imagino que a maior parte aí das pessoas que vão ver essa live são da área, né, de alguma forma ligada à indústria, produção, a gente fala muito em produtividade, né? E o econômico é o EBITDA, o lucro, deu ou não deu lucro, que é diferente de caixa. Agora, o que nós orientamos, né, é que tudo isso aqui é consequência. O que a gente tem que buscar mesmo é competitividade. Tem que proteger todos esses números, mas as decisões têm que aumentar cada vez mais a competitividade da empresa. E aí, pelo ponto de vista da TOC, se a gente fala em competitividade, a gente está falando sobre valor. Nós temos uma vantagem competitiva decisiva quando a gente entrega valor para os stakeholders. Mas o que é valor? Para os clientes, a gente entrega valor quando a nossa empresa, o nosso modo de operação, o nosso modo de fazer uma oferta, uma proposta, reduz ou elimina uma limitação importante do cliente. No fundo, isso é que é valor. O que o cliente precisa, que problema ele tem, como resolver o problema dele. Mas os nossos colaboradores, né, quando a gente faz com que a nossa empresa tem um propósito de existir, que eles se alinham, que eles têm os mesmos valores, o mesmo propósito, a gente tem um clima melhor, tem colaboradores mais engajados, pessoas que não estão trabalhando só por dinheiro, só pelo salário, mas pela realização, seja qual for o momento, o ponto que eles estão. É melhor trabalhar numa empresa que eu sei o propósito e eu gosto de estar ali. Os meus fornecedores fazem negócio comigo, né? E está errado a gente pensar que é um jogo, que é uma queda de braço, né? Que eu sempre tenho que ganhar mais do que o meu fornecedor. Não, a gente acredita em TOC que sempre existe um ganha-ganha-ganha. Pode ser bom para mim, pode ser bom para o fornecedor e pode ser bom para o cliente. E que vocês, né, que devem discutir bastante os aspectos de logística, eu acho que é fácil entender que tem tanto desperdício no supply chain, ponta a ponta, né? Desperdício de todo tipo, com faltas, com sobras, liquidações, desperdício, material que eu compro e vai fora, por aí vai, né? Que se nós formos inteligentes o suficiente, com uma solução simples o suficiente, a gente consegue fazer com que todo mundo ganhe mais. E para a sociedade, eu sou um cara que acredita, né, na economia de mercado, na livre iniciativa, a gente traz prosperidade. Quanto mais as empresas crescerem, quanto mais empregos gerarem, mais impostos pagarem, né, mais serviços de qualidade proverem para os seus clientes, mais prosperidade. Então, né, é assim que a gente gera valor. E aí, pessoal, planejamento e controle, que é o nosso tema aqui, eu já vou deixar de filosofar, tá? Vou para uma parte mais prática. Mas é importante dizer isso. Eles só são úteis se fornecerem ferramentas eficazes para a tomada de decisão que guia esse percurso. Porque aqui tudo é bonito, né? Se eu abrisse o diálogo agora, provavelmente poucos iriam discordar de mim aqui. Mas como fazer isso na prática quando a gente chega amanhã, abre a caixa de e-mails e tem um monte de problema para resolver e decisão para tomar. Ok? Bem rapidamente, pessoal, a gente diz o seguinte, ó. A gente fala num dilema. Peraí, só um pouquinho, deixa eu parar isso aqui e vou parar de compartilhar porque eu quero botar foco nas coisas mais importantes aqui. Agora vocês não estão vendo mais a minha tela, né, Luiz? Sim, sim. Tá, ok. Não estão vendo, né? Não, não estamos. Então, a gente diz o seguinte, pessoal. Isso tudo vai estar no material depois. O dilema é o seguinte. A gente tem que proteger o curto prazo. Fluxo de caixa, resultado do quarto, né, do trimestre, etc. e tal. Porque isso é importante. É disso que a empresa vive. E para isso, a gente foca no quê? Naquelas metas locais que eu falei agora há pouco. Produtividade, evitar desperdício, máxima eficiência possível, etc. Ok? Agora, nós também temos que proteger o longo prazo. Tá? O longo prazo significa crescer, ter uma vantagem competitiva. E muitas vezes, para isso, se a empresa está crescendo,
Eu tenho que permitir o que a gente chama em TOC de capacidade protetiva. Eu não vou planejar a minha capacidade, seja qual for, um serviço, eu como consultor, por exemplo, se eu pegar os projetos que eu tenho hoje, tem exatamente o número de consultores trabalhando todo o tempo dos projetos atuais, como que eu vendo o próximo? É impossível crescer. Quando eu vender, aí eu vou lá procurar um consultor no mercado para treinar, não dá. Então eu tenho que ter mais consultor do que projeto. Uma fábrica que está crescendo tem que permitir capacidade protetiva. Só que isso, Luiz, no mercado é vulgarmente conhecido como ociosidade. Tá? É uma pequena diferençazinha do Lean. Tá? O Lean e a TOC tem 98% de coisas em comum, mas algumas não. Tá? E essa é uma delas. Se a gente tentar balancear a capacidade para que todo mundo fique 100% ocupado, eu tiro completamente a flexibilidade do sistema e eu causo problemas. A gente não acredita no One Piece Flow. Okay? Então, esse é um dilema. Longo prazo e curto prazo. E quando eu oscilo, você não vê no slide, uma hora uma coisa, uma hora outra, conforme, né? O vento está favorável, o diretor comercial fala mais alto nas reuniões. Vamos investir, vamos vender. O vento está desfavorável, o diretor financeiro segura, segura, vamos preservar o caixa. E se a gente oscila muito nisso, a gente estraga a harmonia na empresa. As pessoas ficam perdidas. Qual é o foco? O que eu tenho que fazer? E aí o sistema de medidores ele vai ajudar justamente nisso. Bom, eu imagino, pelo que o Luiz me disse, né, que tem muita gente aqui que vai participar ou vai ouvir aí, ou depois a live gravada, que de alguma forma teve contato com uma coisa que a gente chama contabilidade de custos. Porque para tomar todas aquelas decisões, está dando lucro ou não? Qual é o produto mais lucrativo? Com que cliente eu estou ganhando dinheiro, com cliente ou não? Que investimento eu devo fazer primeiro? Para todas aquelas coisas, eu tenho que entender o fluxo, a geração de valor da minha empresa, certo? E para isso, existe a contabilidade de custos. A gente calcula, pega tudo que eu faturei, né, tira impostos, comissão, etc., e pega todos os custos da minha empresa. Os custos de fabricação, mão de obra direta, né? Claro, os custos de materiais, a matéria-prima que eu comprei, mas também o custo da TI, né? O custo da diretoria, o custo do contador. E esse hospital, Luiz, que você me pediu, né, para comentar um pouquinho, porque o serviço é bem diferente, eu entrei lá muito, mais do que 20 anos atrás, né? E tinha uma consultoria de São Paulo, botando um sistema de custeio que fazia duas chaves de rateio, de tão complicado. Fazia uma primeira chave de rateio e depois voltava, porque o hospital é complicado, pessoal. Tem várias portas de entrada, pode ser pela emergência, pode ser eletiva. Tem vários pagadores diferentes, pode ser particular, pode ser, esse era um hospital, não era SUS, tá? Pode ser Unimed, Bradesco, Sul América, né? Tem médicos diferentes que podem dar. É tão complicado. Como é que eu vou saber que procedimento estou ganhando dinheiro e que procedimento não? Então, rateio, rateio, rateio. E a gente tirou tudo isso fora. Então, o Golder, quando ele se deu conta disso, ele criou uma coisa, uma forma diferente de ver os números que o Luiz pediu para compartilhar com vocês. E para diferenciar da contabilidade de custos, ele chamou isso de contabilidade de ganhos. Bom, para demonstrar isso, eu vou dar um exemplo. E exemplo sempre é uma droga, tá? Porque ou ele é específico demais ou genérico demais. As pessoas ficam em dúvida se aquilo serve para elas. Você sabe, né, Luiz, qual é a frase que o consultor mais ouviu na vida, né? O meu negócio é diferente. Cara, é batata, pode dar com qualquer um. Literalmente, todo cliente diz, o meu negócio é diferente, claro que é. Mas ok, vou tentar dar um exemplo genérico, tá? Tentem fazer a conta. É uma fábrica de calçados, tá bem? Eu sou gaúcho, vocês já viram, né? Eu sou do Rio Grande do Sul. Aliás, aquele negócio lá, para quem não entende, tá? É uma taça de campeão do mundo do Inter. Eu sou colorado, aquilo ali é um altarzinho do Inter, tá? Libertadores, taça de campeão, etc. Então, eu trabalhei muito, né, com fábrica de calçados no Rio Grande do Sul, e esse exemplo é de uma fábrica de calçado. Mas é teórico. Imagina o seguinte, uma semana, nós vamos trabalhar numa semana,
e vamos maximizar o lucro de uma pequena unidade, uma pequena unidade de produção, uma célula. 2 produtos, produto P e o produto Q. Uma matéria-prima para simplificar. 4 máquinas, 4 setores: corte, costura, montagem, acabamento. E um custo dentro das máquinas, um custo de fabricação. Não tem nem diretoria, nada, tá, pessoal? É bem simples. 2 produtos, 4 máquinas, os dados de custo e de tempo. E nós temos que maximizar o lucro dessa fábrica. Ok? É esse o exercício. Bem simples, sem nenhum pega-ratão. Eu não vou estar vendo vocês, tá? Mas vou dar alguns segundos entre cada pergunta e outra. Tentem responder. Se a gente fizer isso aqui com Solver no Excel, vai ser assim. Mas imagine fazer isso num grande hospital cheio de fluxos, produtos, etc. Ok? Então vamos lá. Contabilidade. Estão vendo de novo, na vez? Agora, pessoal, alguém tem que fazer uma caridade do lado de lá. Quando eu perguntar alguma coisa, mostra que está vivo. Eu não sei se eu caí ou não, tá? Então vai me dando feedback loop aí, tá? Pode deixar que eu dou. Beleza. Contabilidade de ganhos. Essa é a fábrica que eu falei para vocês, tá? Deixa eu botar o meu laserzinho para ficar um pouco melhor. Como eu disse, eu tenho 2 tipos de sapato: o produto, o P e o Q. Isso aqui é o preço de venda: R$ 90 por par, R$ 100 por par. Aqui é quanto gasta de materiais: couro, sola, tudo. R$ 45 por par e esse aqui, R$ 40 por par. Qual é a margem? O que sobra? Preço menos o custo de materiais. 90 menos 45, 45. 100 menos 40, 60. Ok? E aqui eu tenho aqueles quatro máquinas: corte, costura, montagem, acabamento. Aqui eu tenho quantos minutos por par são necessários para produzir dentro de cada setor daqueles. 15, 15, 15, 15, 60 minutos por par. O outro lado, 10, 30, 5, 5, 50 minutos por par. Bom, agora eu vou calcular o custo de fabricação. Como é que eu faço isso? Aqui eu tenho as despesas dessa mini fábrica. De novo, só a produção. Eu trabalho uma semana, lembram? 5 dias por semana, 8 horas por dia, 60 minutos por hora, 2.400 minutos. É o tempo que eu tenho para trabalhar. A despesa da fábrica é de R$ 6.000, aquela unidade, aquele setor, né, por semana. Então, o que eu faço? Como é que eu vejo o custo minuto? Eu divido 6.000, que é o salário, energia elétrica, etc., por 2.400 e por 4 máquinas, né? Então, se eu dividir 6.000 por 2.400 por 4 máquinas, eu chego em 0,62. Isso é o que se chama de custo minuto. Cada minuto de fábrica custa 0,62 em todas as máquinas. Bom, se eu quero saber o custo de fabricação, o que a gente faz? Eu multiplico 60 por 0,62, chego em 37,50. Aqui eu multiplico 50 por 0,62, cheguei em 31. E aí, ok, volto lá, o lucro, né? Aqueles 45 menos o 37, sobrou 7,50. Aqui é aquele 60 menos 28, sobrou 28,75. Se eu pensar proporcionalmente, 7,50 é 8% de 90, 28,75 é 29% de 100. Okay? E aqui eu tenho a demanda semanal para cada produto daqueles. Eu já tenho vendido, pedido em casa, 100 pares por semana deste e 50 pares por semana deste. Ponto. Então, são os dados: 2 produtos, uma matéria-prima, 4 máquinas com seus tempos de fabricação e o custo fixo, que divide pelos minutos, me dá o custo de fabricação, eu vejo o lucro do produto. Só isso. O objetivo é saber Áureo, qual... Diga. desculpa interromper aqui. Poderia só explicar de novo ali a parte da despesa dos minutos?
que eu não Vamos lá. consegui chegar no 0,625 aqui. Eu estou fazendo o cálculo junto aqui contigo, Ah, só meu para ver Deus, se como que faz eu essa frente me toda? perdi aqui. Só a parte da Deixa eu... despesa ali, do 2.400 e 6.000, para Vamos lá, chegar no 6 mil. 0,625 ali. Vou fazer Obrigado. 6 mil. Primeiro divide por 2.400. Dá 2,50. Ok? Só que eu tenho Certo? 4 máquinas. Então eu tenho que dividir 2,50 por 4. Aí dá 0,625. Ah, ok. Essa Porque parte aí que eu não peguei aqui. isso, porque é um minuto e cada máquina consome tempo, certo? Eu vou somar os minutos por Certo. máquina. Então eu estou calculando o custo minuto por máquina. Por isso que divide por 4 de novo. Tudo bem? Tudo bem. Fechou. Obrigado. Beleza. Então tá. Cenários. Vamos lá. Cenário 1. Eu vou produzir 100 do P e 50 do Q. E aí eu vou calcular quantos minutos eu vou carregar minhas máquinas. Vamos fazer só o corte aqui. Eu tenho 100 vezes 15 minutos no corte do P. 100 vezes 15, 1.500. Mais 50 vezes 10 minutos do Q. Mais 500. Então, o corte vai precisar de 1.500 minutos para fazer o P, mais 500 minutos para fazer o Q. Isso dá 2.000 minutos por semana do corte. É a minha carga para produzir essa demanda. Se eu fizer o mesmo cálculo, eu vou precisar de 3.000 na costura, 1.750 na montagem, 1.750 no acabamento. Ok? Aí eu vou calcular o meu resultado. Bom, eu multiplico estes valores pelo preço. Isso vai dar 14 mil reais. Eu multiplico esses valores pela matéria-prima, vai me dar 6.500. Aí a margem total, margem de contribuição, né? Faturamento menos materiais, 7.500 reais. Esse custo da fábrica de 6 mil, ele é fixo, ele não varia. Independente do volume produzido, é o salário das pessoas. A energia elétrica podia variar um pouquinho, mas não interessa. Nós estamos considerando um custo fixo. Então, 7.500 menos 6 mil dá 1.500. Isso é 10,7% deste faturamento, que é mais ou menos o que, né, o calçadista calcula. Faz o preço para dar 10% de lucro. Eu não estou vendo vocês, tá, pessoal? Alguém vê algum problema aqui? Não dá para fazer esses 1.500. Tem um erro no que eu fiz. Qual é? A Sim, senhor. costura é o gargalo, né? Exatamente. Ora, eu preciso de 3.000 minutos na costura. E eu só tenho o quê? 2.400. Antes de dizer o óbvio, que é hora extra, seja lá o que for, nós vamos fazer o seguinte. No caso, a decisão gerencial a tomar, que é uma típica em gestão, que nem eu falei para vocês agora há pouco, é otimizar o mix. Eu vou escolher o mix mais lucrativo para produzir. Ou seja, escolho o melhor produto, faço tudo que eu puder dele, vai sobrar alguma capacidade, aí eu pego o produto que não é tão bom e faço a final. Então, parece bom, né? Então vamos lá, qual é o melhor produto? Eu vou dar, não digo, só pensem agora 5 segundos. Olhem esses números, que produto vocês escolheriam como o campeão, o produto melhor? P ou Q? 10 segundos, mas não falem nada, só anotem para você. Vamos lá, alguém abriu o microfone aí. Eu seria o quê? Cara, você entendeu a parte de não fale nada? Vamos ver. Mas vamos pegar a ideia. Desculpa. É mais forte que eu, não. Desculpa brincar, mas foi mais forte que eu, tá? Estou só brincando. Vejam bem. Qual é o produto mais caro? O quê? Qual é o produto que usa menos materiais? O quê? Qual o produto que deixa a maior margem de contribuição? O quê? Qual o produto que tem o menor tempo de fabricação? O quê? Qual o produto que tem o menor custo de fabricação? O quê? Qual o produto que deixa o maior lucro absoluto, reais por par? O quê?
Qual é o produto que deixa o maior lucro percentual? O quê? Então não é à toa que quem falou disse que. Pelo ponto de vista comercial, o que é melhor? Pelo ponto de vista de compras, o que é melhor? Pelo ponto de vista de produção, o que é melhor? Pelo ponto de vista financeiro, o que é melhor? E eu fiz de propósito. Isoladamente, cada critério desses. Lembra que eu critiquei a desdobramento de meta, todo mundo cuidando só do seu umbigo e não olhando o todo? Por que isso é um problema às vezes? Eu vou mostrar agora um exemplo. Parece que o que é melhor, qualquer um escolheria o quê? Então tá, vamos fazer o quê? Como é que a gente faz? Primeiro, a gente produz tudo que dá do quê? 50. Aí, já que a costura é o gargalo, eu vou encher a costura com o que dá mais para fazer do P. Bom, dá para fazer mais 60. Com isso, eu enchi a costura e é o máximo que eu posso fazer. Calcula tudo de novo, vai para o DRE. 10.400, bababá. Poxa, fiz o melhor que eu pude, escolhi o mix mais lucrativo, mas perdi 300, menos 2,9%, isso não é bom. Preciso fazer algo. Bom, reunião, chama toda a diretoria, chama o controle, mostra os números, ó, temos que fazer algo. Eu disse que essa fábrica aqui é uma fábrica teórica ideal, né? Ela é tão teórica que aqui o pessoal de vendas ajuda a produção. O que a gente pede para o pessoal de vendas, eles fazem. Então, nós vamos fazer o seguinte, pessoal de vendas. O representante, vem cá. Está vendo que, como ele é muito maior, não vende só 50. Vende tudo de quê? Sem desconto. Me enche a produção vendendo só o melhor produto. Parece uma boa ideia? Parece, né? Vamos fazer. Bom, para eu encher a produção, eu não posso nunca passar de 2.400 na costura, lembra? Para eu encher a produção, eu posso fazer 80 de quê? E aí nada de P. Estou fazendo só o produto bom, mais caro, com menos materiais, mais rápido, com mais lucro. Só ele. Uau! Arrebentei a empresa. Fui para menos 1.200. Alguma coisa está errada, né? Tem alguém comigo ainda aí? Diz alguma coisa aí, Luiz. Estão por aí ainda? Não, tá todo mundo Tá aí, aqui, tá sim, todo todo mundo mundo aqui. Todo Estamos mundo O aqui. pessoal não vidrado aí desistiu na ainda. tua explicação. Aquele que eu brinquei que não era para ter falado, não ficou bravo e não desistiu, né? Não sei quem foi. Bom, pessoal, olhem bem. O que está acontecendo? Em TOC, você vai ver depois lá no slide, vai ter. A teoria das restrições diz o seguinte: nós temos 5 passos de focalização. A primeira coisa, quando a gente enxerga um sistema, é identificar a restrição. Aquilo que limita o máximo desempenho. Alguém me diz aí, qual a restrição nesse sistema aqui? Que não seja o Luiz, claro. Olhem para esse sistema, pessoal. Qual a restrição? Qual é o gargalo? É a costura, né? Costura. A Sim. costura é o gargalo. Sabe o que o segundo passo diz? Ó, se a costura é o gargalo, o nosso trabalho... Ó, pessoal, o microfone aberto aí, Luiz. Luiz, controla o microfone aí, por favor. O que acontece, pessoal? Se a costura é o gargalo, nós temos que otimizar o gargalo, fazer o melhor que eu posso com ele. Como que eu vejo isso? Ora, vamos pensar o seguinte. O produto Q tem uma margem, que nós vamos chamar de ganho daqui a pouco, porque essa é a quantidade de ganhos, que é R$ 45 por par. Que é menor do que o Q, que tem 60. Mas, para produzir esses 45, para me dar a chance de ganhar esses 45, eu preciso de 15 minutos na costura. E o outro, ele deixa mais, mas precisa de 30 minutos na costura. Então, veja, se eu pensar em capacidade de geração de valor pela restrição, 45 dividido por 15 significa que a cada minuto que a costura está trabalhando no P, ela gera R$ 3 para a empresa. Em compensação, a minha costura, que é o meu gargalo, a cada minuto que ela trabalha no Q, ela gera só 2. Então,
qual o melhor produto sob esse critério. Isso aqui eu fiz no hospital, tá? Exatamente a mesma coisa. E aí todo mundo entendeu. Qual era a restrição? O que eu tenho que otimizar? Como é que eu calculo os produtos, as linhas, os setores, o plano de saúde, etc. e tal. O P é melhor. Então vamos para o cenário 4, se eu tivesse decidido desde o início que o melhor era o P, não era o Q. Aí eu teria produzido tudo que eu podia do P. E para chegar nos 2.400 da costura, eu poderia produzir mais 30 do Q. Olha o resultado, pessoal. Eu saio de menos 300 para mais 300. Apenas olhando o relatório gerencial de lucro para o produto de uma forma diferente. Não mudou nada na realidade. Tudo é rigorosamente igual. Todos os problemas que o sistema tem de forma inerente, ele continua tendo. Todas as limitações continuam as mesmas. Só que eu tomei uma decisão diferente porque, como o Luiz me pediu, eu avaliei o desempenho do sistema de uma forma diferente. Eu simplesmente saí de menos 3 de prejuízo para mais 2,5 de prejuízo. Esse é o poder da teoria da contabilidade de ganhos. Faz sentido para vocês isso, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa aqui? Deixa eu quebrar a dinâmica, Luiz. Luiz pediu para perguntas no final, mas aqui, alguém tem alguma pergunta nesse ponto aqui? Pode falar, pode falar. Eu teria apenas uma colocação, né? Eu acho que a grande diferença aí está no princípio do custeio, né? O tradicional, claro que aí tu usou o mesmo princípio, que é o custeio variável, né? Que só considerou custo da matéria-prima, não aquela agregação do 0,62, como tu fez ali no tradicional, né? Que é o custeio por absorção, onde tu coloca tanto o custo variável como do custo fixo, né? Ele aí faz o rateio, como tu fez e mostrou ali. Acho que é essa mentalidade que é a grande dificuldade de mudança, né? Porque eles não acreditam que a mão de obra seja custo fixo, eles acham que é custo variável com base na hora da produção. Mas veja, Luiz, você tem razão, tá? Mas eu diria o seguinte, tem alguns clientes que eu já entrei, tanto como professor e no conselho, eu gosto muito de governança, eu tenho alguns conselhos também, tá? Aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Tem empresa que usa a margem de contribuição, mas escolhe a maior margem. Compara os produtos pelo percentual de margem, produto, linha, cliente, seja o que for, né? Pela margem absoluta ou pela margem relativa. O Q, Luiz, tinha uma margem maior do que o P. Se eu usasse custeio direto em vez de custeio integral, que é o que o Luiz está falando, ainda assim, o melhor produto seria o Q. Não dá para usar chave de rateio, a gente desaconselha fortemente a não usar custeio integral, tá? Nós temos que usar para pagar imposto, porque o fisco quer, qual é o valor do estoque, etc. Mas para decisão gerencial, o custeio direto traz mais benefício, mas não sozinho, Luiz. Porque se eu não ligar as pontas, a margem por minuto na restrição não funciona. E aí eu diria o seguinte, o que é restrição, pessoal? Restrição pode ser uma máquina, que nem eu mostrei aqui, não pode? Agora, um pouquinho que eu quero achar aqui. Eu quero seguir mais ou menos o que eu vou mostrar para vocês. Vai estar na sequência do slide. Pessoal, restrição pode ser uma máquina, pode ser capacidade, pessoas, mas às vezes, Luiz, ela é matéria-prima. Há muito tempo atrás, eu toquei uma empresa que fazia móveis e que estava antes da Golden. Eu faço controle há quase 40 anos, 30 e poucos anos, tá? Era uma empresa quase entrando em concordata, onde tinham 2 grandes fornecedores de madeira, de chapa, e que estavam apertando a empresa e não davam o suficiente. Qual era a restrição, Luiz? Metro quadrado de chapa. Tinha muito pedido, tinha muita máquina, a empresa era grande, tinha muita coisa. Tinha pedido, tinha capacidade, não tinha madeira. Como que eu explorava? Eu tinha que gerenciar o caixa. Como que a gente no dia a dia toma decisões? Quantos reais de margem de contribuição, o Luiz está certo? Não é de lucro, pessoal. O produto não dá lucro, tá? Quem dá lucro somos nós, gerindo a empresa.
O máximo que o pobre do produto faz é gerar uma margem que contribui para gerar lucro. Por isso o nome margem de contribuição. Mas o que eu tinha que fazer, Luiz? Aquela margem para cada pedido divide por quantos metros quadrados de chapa ela usa. E aí eu maximizava a geração por metro, porque a metro quadrado era a restrição. Faz sentido isso? É importante o custeio direto, mas não é suficiente. Precisa ter essa visão sistêmica, o impacto no todo. E pessoal? É aquilo que tu falou do ótimo global, né? Não o ótimo local, né? Que a primeira abordagem usa, né? Ele olhava mais localmente, né? Ó, pessoal, eu juro por Deus que não é conversa de consultor mesmo. Eu juro pelo Inter aqui, pessoal, pela taça. Não é confusão, tá? Nesse hospital, Luiz, imaginem o seguinte. Cara, eu acho muito legal esse exemplo. Tem paciente com problema de coração. O cara quer fazer uma cirurgia cardíaca, ok? Dá um belo lucro aí, a cirurgia cardíaca. Tem centro cirúrgico disponível. Legal. Tem médico disponível. Ótimo. Mas é um hospital privado, ninguém fica no corredor. Tu não começa o procedimento se tu não sabe que vai, né, dar o stream tá livre, tem que ter capacidade. Então, tem UTI livre? Tinha UTI livre. Tem CTI livre, que é o internet, tem CTI livre, mas não tinha quarto livre, não tinha hospedaria. Aí não dá para começar o procedimento. Como assim não tem quarto livre? Um hospital de 300 leitos? O que está acontecendo? Bom, a taxa de ocupação estava em cerca de 85% de taxa de ocupação, ou seja, tem quarto livre. O quarto está vazio, por que não está liberado? Adivinha, Luiz? Qualquer um de vocês agora, adivinha por que o quarto não estava liberado? Por causa da limpeza. E limpeza em hospital é uma coisa complicada, tá, pessoal? Por causa de faxineiro, etc. Alguém com a maior boa intenção do mundo está fazendo o quê? Otimizando escala de faxineiro. Tinha alguém lá, né, Luiz, que adorava a linha e tinha balanceado a capacidade de faxineiro com a capacidade aqui. Como deu um pico de discharge, né, do pessoal saindo, não tinha faxineiro suficiente para limpar tudo, porque deu uma bolinha. Aí eu tranco todo o fluxo do hospital com procedimento lucrativo, uma coisa importante, gente falando do coração, porque estou otimizando o faxineiro. E tem um sobrinho meu que tem uma empresa que faz automação desses de luz, etc., tá? Para reservar. Ele cresceu bastante, tem representante no Brasil, etc. Tal. Ele ouviu essa live de planejamento e me ligou. Puta, olha que o exemplo que eu te dou. Teve um cliente X em Goiás, uma coisa assim, que ligou para ele, doido, porque imagina, casas caras, o cara faz investimento, liga na Alexa, liga cenário, e não estava funcionando. E ele mandou o equipamento, pô, é defeito de fabricação, o cliente tem razão, troca. Não discute, troca. Legal. Passa uma semana, o cliente falando mal dele na internet. Não foi... Pô, o que houve? Não, o cliente não recebeu ainda. Por quê? Vai falar com o pessoal da logística. Adivinha, o pessoal da logística tem uma meta. Qual era a meta dele? Baixar o custo de frete. O que o cara viu? Ah, eu tenho que mandar esse equipamento aqui para o cliente A. Só que daqui a 15 dias tem uma carga saindo. Então, deixa eu botar junto com aquela carga que fica mais econômico, que pimba. Por R$60 de Sedex, eu tenho um cliente doido falando mal de mim. Pessoal, tem 500 exemplos como esse. A gente fica olhando o máximo local e não otimiza o global. Mas eu vou dar outro exemplo, Luiz, para terminar essa parte. Um projeto grande no passado, né? Riachuelo, todo mundo sabe o que é Riachuelo, né? Tem a Guararapes, na época, hoje mudou muito, tá? Na época eu estava lá. 20 mil, 30 mil costureiras, 20 mil em Natal, 10 mil em Fortaleza. Né? Os números eram totalmente diferentes, mas assim, milhões de cartões de crédito pelo Brasil, lojas e a fábrica. Tudo bem. Mas é uma empresa só, o Grupo Guararapes. Tem uma financeira. Então, deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Como que o financeiro ganha... como é que ele ganha o bônus dele? Qual é a meta da financeira? É o cartão de crédito próprio. Pô, é muito simples, né? De uma forma simplificada, eu empresto dinheiro, cobro juros, só que eu tenho inadimplência. É inevitável que tenha inadimplência. Ainda mais no negócio da Riachuelo, né?
Então, o que que o financeiro faz? Ele regula o quê? A política de crédito. Para quê? Se ele abre a política de crédito, vende mais, mas aumenta a inadimplência. Se ele fecha um pouco, então ele regula para ter o maior spread possível. Faz sentido isso? Faz, né? Só que, quando a gente vê o sistema como um todo, ponta a ponta, pessoal, talvez vale mais a pena eu abrir mais o crédito, gero mais inadimplência, ou seja, se eu pensar só no spread que a financeira vai deixar, talvez seja um pouquinho menos. Mas vendeu mais camisa como um todo. Ponta a ponta, o sistema ficou muito mais lucrativo. Aquele pouquinho que perdeu do financeiro é amplamente compensado por todo o que eu ganhei na empresa como um todo. E, Luiz, uma outra empresa, essa é de Santa Catarina, foi mais moderna, não vou dizer qual, tá? E eu não estava no conselho, eu estava como consultor. E só que essa empresa, ela tem, assim, de moda, tá? Mas também tinha algumas lojas próprias. E no conselho tinha um conselheiro que veio de uma grande empresa de varejo. E ele era muito categórico. Não, 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 esse negócio de varejo a varejo, cada um com o seu lucro. Não quero misturar as coisas. Pô, nós tínhamos que misturar para poder fazer o mix, o pricing adequado, etc. Se eu divido metas locais para todo mundo e faço todo mundo perseguir só uma meta, eu não otimizo o sistema como um todo. Esse é um grande paradigma que o Luiz pediu para eu falar. Faz sentido, pessoal? Então, entender o. Eu estava falando sobre os tipos de restrição, né? Pode ser física, pode ser mercado, mas às vezes restrições são políticas. O que é uma política? Política é alguma coisa que eu criei num determinado momento para lidar com uma determinada situação e que eu digo para todo mundo seguir. É uma política. Não pode fazer hora extra. A não ser que esteja no gargalo, né, Luiz? Que se o gargalo fizer hora extra, faz, né? Porque ele está trancando tudo. Mas tem uma muito legal. Eu visitei a Bolsa de Nova York algum tempo atrás, já faz um tempo agora. E eu descobri uma coisa que eu não tinha ideia. Luiz, e qualquer um de vocês, qual a diferença da Nasdaq para a Bolsa de Nova York, para a NE, né? New York Stock Exchange? Tem ideia, Luiz? Qual a diferença das duas? Para quem serve uma, para quem serve a outra? Eu acho que uma é voltada para empresas de tecnologia, a outra é mais para empresas capital aberto mesmo, dos outros tipos. Isso é o que o Luiz acha. O Luiz é a torcida do Corinthians. Todo mundo acha isso, inclusive eu. A Nasdaq é uma bolsa especializada em tecnologia. Só que eu visitei lá em New York. O que eles me disseram, Luiz? Hoje, a Nasdaq está do mesmo tamanho quase. A Bolsa de Nova York criou um super competidor. Mas sabe por quê, Luiz? Por causa de uma política restritiva. Por muito e muito tempo, tinha a gente fala muito aqui em aplicar nos Estados Unidos, tu aplica para isso, aplica para aquilo. Para aplicar, para abrir o capital, tem uma série de critérios que você tem que seguir. Sabe qual era um deles? Tem que ser lucrativo. Era um critério para abrir o capital. Mas adivinha, como que a Amazon, que passou 10 anos dando prejuízo, abre o capital se a Bolsa de Nova York não deixa? A Nasdaq abria empresa do prejuízo. Por que todas de tecnologia foram para lá? Porque só podia ir para lá. Era uma política restritiva. Bom, hoje em dia não tem mais isso, mas agora é tarde. Né? Agora eles já criaram o competidor. Então, muitas vezes, a restrição é uma política que a gente cria. E, às vezes, a gente cria ela baseado, né, em números equivocados, etc. Ô, Áureo, eu me lembrei quando tu falasse ali da restrição da política, eu me lembrei daquela história do táxi lá, da empresa da fábrica de mísseis. Acho que essa valeria a pena, né? Então, né, pessoal? Hoje é um exemplo ruim, porque é de guerra, né? E tem guerra lá em Israel, mas vamos lá. Assim, eu garanto aí que a Rúbia não lembra, essas meninas novinhas, a Andréia não vou lembrar. Eu que sou velho já, tenho 64 anos, né? O Vicente também se fala, né, Carlos Vicente, né? Ele tinha cabelo na época da história que eu vou contar, tá? A Guerra do Golfo, quando a Operação Tempestade no Deserto, quando Saddam Hussein invadiu o Kuwait.
Kuwait é um paizinho pequeno lá no centro, né, do Oriente Médio. E o Saddam Hussein invadiu por causa do petróleo. Os Estados Unidos não gostaram e reagiram. Ok? Aí, o que aconteceu? O Saddam começou a jogar mísseis em Israel, para que Israel reagisse, virasse um conflito árabe generalizado e perdesse o controle. Então, Israel não podia reagir, tinha que só se defender. E na época não tinha o domo, né? Esse escudo que tem hoje, etc. Era mais manual a coisa. Eram mísseis antiaéreos, era a época dos Exocet, Patriot, etc. Então, tinha uma fábrica de mísseis em Israel, ok? Chamaram Goldratt, né? O nosso fundador, que é israelense, morava em Tel Aviv. Qual a meta? Mais mísseis. É importantíssimo definir a meta. A meta não é mísseis por pessoa, produtividade, a meta é mais mísseis, força de guerra. É uma fábrica que trabalhava 24/7. Eu estou chutando os números agora, tá? 200 pessoas trabalhavam lá. Então, o primeiro passo da TOC é identifique a restrição, que nem aqui no meu exemplo era uma costura. Lá era um pequeno setor que produz o detonador, a bombinha dentro da bomba. 5 pessoas trabalhavam ali. O míssil tem um detonador. 5 pessoas. Aquilo ali era a restrição. Então, segundo passo, foi o que a gente fez aqui com a costura. Decida como explorar a restrição. Como que eu tiro melhor? Aqui foi calcular a margem por minuto. Lá era, poxa, como é que eu faço produzir mais? Então tá, aí sim, técnicas de Lean, de qualidade total. O Golda viu uma série de coisas que estavam acontecendo ali, ok? Mas eles estão conta de uma coisa. Lembra que eu falei que é 24/7? Tinha 3 turnos por dia. Bom, a fábrica, uma instalação militar, era longe de Tel Aviv, lá no meio do deserto, por motivos rigorosamente óbvios, né? Então vinha todo mundo de ônibus, uma instalação militar para procedimentos de segurança, um negócio burocrático para trocar. Na prática, se perdia quase 1 hora em cada troca de turno, ou seja, 3 horas por dia a fábrica para. E qual era a meta? Não para, produz mais. Mas aonde não precisa parar? Não pode parar. Só no gargalo, só no detonador. Então, o que o Goldratt diz? Vamos fazer o seguinte: pega essas 5 pessoas e traz de táxi antes das outras. Faz um procedimento especial, deixa fechadinho numa sala. Quando tocar a sirene, troca rápido. Não parece uma boa ideia, não parece? Parece óbvio. Só que o cara da logística levantou a mão. Tá maluco? Sabe quanto custam 3 táxis por dia até o meio do deserto? Vai explodir a minha meta local. Quando fizeram o desdobramento de meta deles, ô Luiz, deram uma meta para o custo de logística. E o cara fazia o quê? Protegia. Como que tu vai me trazer gente de táxi? Vai arrebentar o meu orçamento. Bom, foram fazer as contas, né, Luiz? A margem de contribuição, o ganho adicional para cada míssil a mais produzido, aquilo que se produzia mais por dia para tomar essa decisão, era suficiente, pessoal, para comprar um táxi com placa, com licença e tudo por dia. Um míssil custa uma fortuna. E o cara não queria aceitar porque ia trazer de táxi. Luiz, eu não vou dizer o nome da empresa, não posso falar muito, porque senão a gente vai conhecer, mas imagine uma grande empresa de logística brasileira, enorme, ok? Onde tem maquinista que precisa vir rápido. E o maquinista não vem rápido, espera o transporte da empresa, em vez de pegar um Uber e imediatamente ir para onde precisa. Cara, exatamente o mesmo problema. Toda uma malha trancada, claro que não é trancada por dias, é algumas horas a mais do que o necessário, mas pomba, pega um Uber, cara, vai. Não quero saber quanto é que custa esse transporte do cara, isso é peanuts, perto de tudo que está segurando. Pessoal, o maior inimigo da produtividade é o custo minuto, é o máximo local. Esse tipo de raciocínio, de calcular é próximo. E aí, Luiz, uma ótima notícia para o teu público. O Luiz me disse que aqui teria uma audiência de pequenas empresas, de médias empresas. O que eu tenho a dizer para vocês? Calcular o custo minuto, calcular o custo real, fazer chave de rateio apropriado, dá um trabalho danado. O bom de usar a teoria das restrições, o bom de usar a contabilidade de custos,
E vocês vão ficar com o meu contato, tem muita literatura, ainda mais que o GPT agora, entrem no GPT, o que é contabilidade de custos. Descreva o negócio de vocês, como eu posso ligar no meu negócio. É fácil, pessoal. E a gente fazer mais curso com o Luiz, o que eu falei agora muito rápido, a gente pode ensinar melhor como faz isso no pricing, etc. Usar contabilidade de ganhos é muito mais simples e mais barato do que a contabilidade de custos. E os resultados, como vocês viram ali, são muito mais poderosos, muito mais eficazes e é mais simples de fazer. Eu garanto para vocês que a gente complica muito mais do que precisa e, por complicar, se embaralha e não vê mais o que é óbvio. Faz sentido isso, Luiz? Para mim faz todo sentido. Mas Agora, a minha pergunta vem depois, é como convencer as pessoas a fazer isso. assim, Que a é responsabilidade de quem explica, sempre. sim. As pessoas são boas. Okay? Se você contou uma piada e outro cara não ri, muito provavelmente o cara não é burro, tá? Você que não foi feliz ao contar a piada. É simples. E eu que tento piada em inglês aqui, eu tenho certeza do que eu estou dizendo, entendeu? É complicadíssimo contar uma piada em inglês. Eu não sou tão bom assim em inglês, né? Eu dou aula aqui na Washington State University, vou tentar contar piada, porque ninguém ri, eu fico perguntando que coisa que eu fiz, né? Mas ok, alguém, pelo menos o Luiz riu aqui, a Rúbia também está rindo desde o início. Obrigado, Rúbia, bom esse feedback positivo, né? Mas é nossa responsabilidade, pessoal, de explicar, tá, Luiz? E eu sei que a intenção do Luiz é boa, me permite agora, tá, Luiz? Mas como tem mais pessoas ouvindo, a intenção dele ao dizer isso é motivar, eu entendo isso. Mas eu quero deixar uma coisa clara, Luiz. É uma motivação para vocês, tá, pessoal? Estudem, entrem em contato, eu vou deixar o meu contato aqui, é um prazer, eu, né? Gosto de falar sobre isso. A minha mulher escreveu um livro aqui sobre TOC, o crescimento pessoal. Pense com clareza e haja com foco. Tem aí no Brasil, está na 3ª edição, tem aqui nos Estados Unidos. Imagine para o nosso crescimento pessoal usar a TOC. Então a gente gosta muito disso, a gente vive isso, tá? É um prazer compartilhar. Mas, pessoal, só para não ficar mal entendido, tá, Luiz? Não é difícil. Quando você entende o princípio e você explica de uma forma clara, né? A outra pessoa entende. E a questão aqui é o seguinte, ó. Não desafie a pessoa. Não culpe. Não ache que o cara não entende. O Goldman dizia que as pessoas são boas. Sempre existe uma solução ganha-ganha. Bom, pessoal, as pessoas são boas é uma coisa genérica. É claro que tem gremista em qualquer lugar, mas a maior parte das pessoas é boa, sem dúvida, tá? Então, o nosso trabalho não é achar que a pessoa é culpada de algo, é entender qual é a premissa que ela está baseada para pensar do jeito que ela pensa. E aí, Luiz, se você encontrar a premissa equivocada e dar a chance da pessoa entender por que o que ela está pensando está certo, ela muda rápido e ela vai ser um champion teu, ela vai te ajudar a fazer mudança. Dá para fazer, não se desmotivem. As coisas são muito simples, entende? Mais fáceis do que parecem. Mas deixa eu dizer uma coisinha que está acabando o nosso tempo, a gente vai abrir aí, se alguém quiser uma pergunta. Eu falei de restrições, né? Pode ser interna, capacidade, máquina, blá, blá, blá. Pode ser matéria-prima, né? Pode ser mercado, eu tenho que competir, me falta pedido. Podem ser políticas, né? Que nem eu acabei de dizer agora. Mas, pessoal, aquela história da Bolsa de Nova York, não fazer hora extra, por aí vai. Agora, a verdadeira, a derradeira restrição, como o Eli Goldman dizia, é atenção gerencial. Não é o tempo, tá, pessoal? Nessa velocidade que nós estamos, o tempo passa igual para todo mundo, tá? É o que a gente faz com ele. O que a gente decide resolver? Se a gente tentar resolver muitas coisas ao mesmo tempo, podem ser muitos projetos, muitas iniciativas, não importa. Se eu faço muita coisa ao mesmo tempo, eu faço todas mais devagar. A chave que até você explica, desde o desenvolvimento pessoal até gestão de supply chain, até controladoria, é foco. O que a gente fez em exercício PIQ? Nós botamos foco na costura. Cara, como é que eu otimizo a costura? E aí, pimba, foi muito fácil resolver o problema. Foco é aquilo que permite que a gente não desperdice a atenção gerencial. Vou dar um exemplo para finalizar, Luiz.
Aliás, eu estava com o Emerson estava aqui agora há pouco, tá? A gente visitou aqui nos Estados Unidos a NASCAR. Sabe aquela corrida, Fórmula Indy, que é o oval, os carrinhos correndo? Cara, aquele negócio é muito legal, tá? Eu aqui em Daytona Beach, lá no Arizona, é 200 milhas por hora. E como a gente estava lá como consultor, né, no cliente que trabalha nos motores, a gente foi na pista, conseguiu ver a corrida de dentro dos boxes, esse tipo de coisa. Aí tu não consegue nem ver o carro, cara, é uma sombra, de tão rápido que passa. Bom, aí olhando lá os carros, eu vi uma coisa. O Emerson está aí, né? Você lembra disso? Estou Né? aqui, não, estou ouvindo. Eles não botam velocímetro no carro. Não tem velocímetro no carro. Pô, como assim não tem velocímetro? Eu perguntei para o engenheiro lá, por que não tem velocímetro? Olha, lembra que vai gostar de usar essa, tá, Luiz? Que eu fiz um post no LinkedIn, tá? E o pessoal adorou, tá? Por que não bota velocímetro? Porque é tudo muito rápido, são milissegundos, segundos para tomar decisão. E o piloto tem que controlar várias coisas. Evidentemente, o objetivo é correr, andar o mais rápido possível. Mas isso é indicador de saída, não indicador de entrada. Indicador de entrada é o que ele faz. Como que está o meu vácuo? Como é que está a temperatura do motor? Como é que está a pressão do óleo? Eu estou chegando no limite do motor ou posso ir mais? Como é que eu gerencio o meu sistema para atingir a maior saída possível? Se ele bota o velocímetro, inevitavelmente o piloto vai estar olhando o velocímetro, vai se distrair. Então, para preservar a atenção gerencial dele, tira o velocímetro. Olha que loucura. Bom, mas vamos fazer uma analogia agora, Luiz. Lá no hospital, em muitas empresas hoje, tu chega numa reunião de BSC, Balance Scorecard, né? Ou de outras metodologias, ou QIAs. Eu falo isso nessa livezinha, ou, né? Indicadores e Key Results. Cara, tem 500 coisas, tem meta para todo mundo. Aquilo só confunde. Eu não boto foco naquilo que realmente está determinando a minha capacidade de atingir a meta e que eu posso gerenciar. O que mais impacta o meu resultado? Né? Tira o velocímetro. Se eu pensar minhas reuniões de resultado, olhando o resultado e pedindo explicação, eu não vejo as causas básicas, eu não boto foco no que eu deveria botar. Cara, eu adorei esse exemplo, tá? Eu vou botar aqui, pessoal, até para, se vocês quiserem, né, eu vou compartilhar de novo enquanto a gente vai para as perguntas, tá? Olha aqui, ó. Aqui vocês podem entrar em contato comigo, né? QR Code bota lá no meu LinkedIn. É fácil fazer contato comigo, eu sempre respondo, tá, pessoal? E essa é aquela live que eu falei, tá no YouTube, tá? É só você chegar no YouTube e digitar aí Auro Vilaga, Planejamento 2026, que vai chegar nela, ok? Eu já colei o link ali no chat aí. Tá bem. Luiz, eu acho que está chegando no final aí do nosso tempo, tem mais alguns minutos, tá? Não sei se atendi bem a expectativa, né? Um bate-papo assim tão curto, né? Mas eu acho que foi mais ou menos na direção que você falou, né? Sim, com certeza, Áureo. Para O que a mim, gente poderia comentar mais? foi excelente, na minha opinião, né? Eu acredito que os demais também. A gente vai abrir rapidamente aí para as perguntas, então, alguém tem alguma pergunta? Pode abrir Pessoal, Opa, pode deixa eu falar. dar uma dica aí, tá? Pelo menos uma, senão vai ficar muito. Rubia, me faz uma pergunta qualquer. Com pelo menos uma, senão vai ficar muito chato se ninguém perguntar nada, né, pessoal? Não, Áureo, olha, em primeiro lugar, muito obrigada pelo teu tempo, né? É um prazer, assim, é uma oportunidade que a gente está tendo, né? De você estar aqui, então muito obrigado, parabéns, foi excelente. E eu gostei das dicas, né? Quando tu falou assim da questão da contabilidade de custo, né? Para nós, assim, que a gente fica, que tem empresa pequena e que estamos estudando, estamos tentando entender, a gente fica se culpando porque a gente não consegue ter um controle de tudo e é como tu falou, né? É tudo muito bagunçado. E tu fala, não complica, né? Olha só essa questão, né? Do toque é uma questão que é mais simples do que parece. Aí muito legal, só essa dica já ganhei meu dia, assim, né? Então, só te agradecer mesmo, assim, por tudo, e eu não tenho, assim, alguma
outra questão para trazer, assim, só agradecer mesmo. Deixa eu saia curta aí, né, pessoal? Foi brincadeira, Rubem. Eu vi que você estava passando uma coisa que eu fiz isso, tá? Sim. Ó, eu tenho 4 perguntas que eu acho que servem para todo mundo, que eu acho que é importante que tu pode responder para nós, né? A primeira, que eu acho que é mais esclarecedora, assim, né? Então, a primeira seria o que é produtividade para a TOC, se é a mesma coisa para o tradicional, né? Essa é uma pergunta que eu acho interessante, né? Porque a gente vê nas empresas que elas medem a produtividade de forma incorreta, né? O que tu me diz? Então, vamos lá para aquele hospital. O que é produtividade dos faxineiros? Quantos faxineiros por quarto? Né? Eu tenho lá 320 leitos, preciso de 30 faxineiros. Vamos arredondar, 300 leitos, 30 faxineiros. Eu tenho 10 leitos por faxineiro. Isso é uma medida de produtividade. Se eu botar, em vez de 30, eu estou exagerando só para fazer a conta de cabeça, tá? Se eu botar 60 faxineiros, caiu a minha produtividade pela metade. Não, produtividade não é isso, pessoal. Isso é o máximo local. Produtivo é tudo que me aproxima da minha meta. Tudo que aproxima a empresa da meta é produtivo. Tudo que não é produtivo. Então, se eu botar, não precisa 30 mais, né? Se eu botar mais 5 faxineiros, mas com isso eu garantir que quarto nunca mais vira gargalo e que eu consigo priorizar o centro cirúrgico, foi extremamente produtivo. Em TOC, a medida de produtividade existe, mas ela não é ponto a ponto. A produtividade tem que ser medida global. Pegue a empresa, o sistema que vocês estão fazendo e peguem todo o ganho, toda a margem de contribuição gerada, dividida por toda a despesa operacional. Esta conta é a produtividade. A despesa operacional, se eu botei mais faxineiros, ela vai crescer um pouco. Só que a margem de contribuição, o ganho gerado pelo hospital, vai crescer muito mais. Então, como esse ganho total, dividido pela margem, cresceu um pouquinho, aumentou, isto foi produtivo. Pessoal, custo é que nem unha. Tem que cortar toda semana. Nós sabemos disso. Mas o mundo dos custos, pessoal, ele tem um limite. 0. Aí que fecha a empresa. Vale muito mais a pena competir por valor, competir por preço, por aumentar volume, do que competir tentando cortar custo, tá? Então, produtividade é o que aproxima a empresa da meta. Financeiramente, margem total gerada, dividido pela despesa, pelo custo fixo total. Essa é uma medida de produtividade. Ok. Eu acho que outra pergunta que pode ser mais esclarecedora, eu já sei, mas eu acredito que para os demais aí, é a diferença entre gargalo e restrição, né? Existe uma diferença, né? O gargalo foi o início, né, pessoal? A gente falou mais assim, era uma coisa física, né? Para começar, a restrição, ela é mais ampla, né? A restrição pode ser a sincronização no S&P, pode ser uma política, que nem eu falei, daquela lá da New York Stock Exchange. Mas eu acho que também o Luiz está se referindo ao seguinte: existem recursos que têm restrição de capacidade, eles podem vir a ser um gargalo, porque eles já estão muito cheios. O gargalo mesmo, a restrição pode ser ativa, bateu nela. Eu estou vendendo mais do que eu posso entregar, já está ativo. Mas às vezes minha venda baixou e aquele setor, aquele departamento, aquela coisa, está muito próximo de trancar o fluxo, mas ainda não trancou. Então, é um recurso com restrição de capacidade, mas ainda não está ativo. Então, eu não sei se eu fui na tua direção, tá? Gargalo, restrição é bem mais amplo, né, do que gargalo. Sim. Não, é isso, é só esclarecer os conceitos, né? Eu tenho uma pergunta de um empresário. Ele tem um problema, porque eu acho que é do modelo de negócio dele, ele tem um problema que ele tem um problema do ciclo do cash to cash, né? Ou seja, ele pagar o fornecedor e receber do... Order to cash. Isso. De ele pagar o fornecedor e receber do coisa. E ele fica perguntando como resolver isso. Como é que eu reduzo, né? Eu posso
tentar aumentar aqui o prazo com o fornecedor, mas também reduzir o outro lado, né? Mas o que é TOC? Só me diz uma coisa, ele produz algo, é uma indústria? Produz. E ele produz para estoque ou ele produz ao pedido? É make to order ou make to stock? Make to order. Ah, make to order. Mas ele mantém estoques de matéria-prima? Os estoques de matéria-prima Matéria-prima, sim, porque é importado, né? Ou é importado, ok. Então, cara, tu tinha que ter combinado isso comigo antes, né? Na frente de todo mundo assim, né? E gravado, o que eu vou dizer aqui vai ficar gravado, o que é pior, né? Isso é a mínima preparação. Não. Genericamente falando. Eu recebi isso no celular. Mas se não quiser, depois tu pode... Corta, dá para editar, né? Ok. Pode ser. Assim, genericamente falando, é óbvio que a primeira coisa são os prazos de pagamento e recebimento. Sim. Agora, pessoal, já que é uma indústria, eu vou fazer uma hipótese aqui, tá? Existe um ciclo de produção, existe um lead time. E existe gestão de estoques. Não só da matéria-prima, mas também do estoque intermediário. Okay? Então, o que a TOC oferece nessa direção? Puxa, isso é quase que outra live, tá, Luiz? Se um dia o pessoal se interessar naquela nossa parceria. Com certeza. Cara, assim, ó, isso que eu estou dizendo para vocês é big corporations ou uma pequena empresa familiar. A solução é a mesma. Literalmente, a gente fala nas duas, tá? Acelera o fluxo. Quanto mais rápido as coisas acontecerem, com exatamente as mesmas máquinas, as mesmas pessoas, se é mais rápido, significa que vai produzir mais. E se vai produzir mais, né? O custo diminuiu, certo? Então, se ele é make to order, ele tem um lead time para entregar. Se ele tem um lead time para entregar, e é um valor típico, tá? Agora parece que eu liguei o modo vendedor, né, Luiz? Mas me dei o benefício da dúvida, tá? Usando direitinho o que a TOC entrega, vocês vão, no mínimo, reduzir pela metade o lead time. Se ele entregar um pedido em 20 dias, dá para entregar em 10. Se ele levava 2 meses, dá para entregar em 1 mês. Fazendo isso, desde que o gargalo não seja o mercado, é provável que ele consiga faturar mais no mesmo período de tempo. Isso já reduz o custo, mas não resolveu o caixa ainda. Mas, veja bem, ele tem um ciclo financeiro de comprar, produzir e faturar. Ele comprou antes, ele botou na produção e ele faturou. Se o lead time encurtou, ele reduziu esse ciclo, não reduziu? Sim. Então, priorizar o fluxo, acelerar as coisas na produção, vai fazer com que ele receba mais perto do que ele comprou, vai melhorar esse ciclo financeiro. Sim. Existem soluções, eu recomendo ele dar uma pesquisada na internet em MTA, Make to Availability, a solução de TOC para gestão de estoques. Claro que, como material importado, tem que pensar um pouquinho mais, tá? Mas assim, ó, pede mais frequente, pede mais para o estoque médio cair. Se o estoque médio cair, libera do caixa. E, sobretudo na gestão da produção, se eu paro de empurrar e eu começo a puxar mais, o estoque intermediário cai. Estoque intermediário caindo significa caixa liberado, lead time encurtado e, portanto, recebe mais rápido. Então, é uma combinação de fatores, mas tudo se resume de uma coisa: acelera o fluxo. Quanto mais rápido as coisas acontecerem, mais vai dar. E acelerar o fluxo, sabe o que significa, Luiz? É parar de empurrar. Quem tem produção acha que todo mundo tem que trabalhar e todo mundo empurra. Quando a gente empurra muito, engarrafa a fábrica. Assim que engarrafa a fábrica, fica mais lento. Para desengarrafar a fábrica, segura um pouco mais. Libera conforme, né, o fluxo, que nem uma sinaleira, um farol, né? A gente fala sinaleira no Rio Grande do Sul, né? No final do dia. Por que fica lento? Porque tem muito carro junto. Se engarrafar, tudo fica lento. Então, o conselho para esse empresário é: desengarrafe a sua produção. Sim. Fazendo isso, o lead time vai diminuir, o estoque intermediário vai diminuir, o ciclo financeiro vai fazer e peça mais frequente a matéria-prima, o que der. Ok, ótimo. E a última pergunta que eu acho que fecha o nossa live, que é
quais são os indicadores, né? Porque o indicador é importante, né? Como tu já falou, ele tem que indicar a dor, né? Eu acho que essa é uma coisa importante. E quais são os indicadores da TOC? Vamos falar em nível operacional, né? Ganho, despesa operacional e inventário. Vai lá, responde, Luiz. São esses ou não são? Sim, ganho, pessoal, que eu disse, a margem de produção geral, certo? Eu tenho que gerar, não é venda, tá, pessoal? Vocês sabem que quando eu vejo uma empresa, claro que eu vou perguntar o faturamento, mas vou pegar uma operação da Unimed, eu faturo 100 milhões de reais por mês. Aí eu construo uma série de 30. Não, peraí um pouquinho, cara, tu fatura 100, mas tu repassa 90, tá? Você só administra 10. O tamanho da tua empresa não é o faturamento, é a margem que gera. Eu posso ter uma empresa que fatura 50 e tem 40 de margem. E a outra que fatura 100, mas tem uma margem de 10, dependendo do modelo de negócio. Então, ganho, que é a margem total gerada, é uma coisa muito importante. A outra é o que o Luiz falou, despesa operacional, é meu custo fixo. Legal. Agora, não menos importante, pessoal, é o dinheiro, e esse vai para o teu empresário, né? O dinheiro que ficou preso no caixa, que ficou preso no giro do negócio. Ou seja, o que eu empresto para clientes, mais o que eu mantenho de estoque, matéria-prima, semi-acabado, produto pronto, menos o que meus fornecedores me deram. Esse é o capital em giro da empresa, né? Então, esse é um indicador super importante. Tudo que a gente faz em TOC, lembra aquele negócio de evitar os máximos locais, desdobramento de meta cego? Por que eu digo cego, pessoal? Porque se eu pegar, muitos de vocês devem estar fazendo orçamento agora. Venda, margem, giro, etc. Por ano que vem. E aí está aqui, desdobra da meta para todo mundo. Esse equilíbrio, ele só vai no primeiro dia. Assim que o jogo começar, o preço mudou, a produtividade caiu, o imposto mudou, subiu o dólar, tanta coisa gira, que para eu chegar no máximo global, não é mais cada um fazer o melhor que pode. Eu tenho lá os faxineiros que têm que gastar mais, né? Eu tenho decisões para tomar que subotimizam partes do sistema para otimizar o sistema como um todo. Então, tudo que a gente faz, e a Rubem não estava lá, é simples, tá, pessoal? Cada decisão que vocês tomam, qual o impacto que vai ter na geração de margem, qual o impacto que vai ter na despesa operacional e qual o impacto que vai ter na necessidade de capital para gerar um negócio. É mais fácil do que parece, estamos dizendo aqui, parece, na prática é mais fácil. Cada decisão, ela nunca impacta só custo, só venda, só estoque, as coisas estão conectadas. Procure entender, quando você tomar uma decisão, qual é o impacto global. É basicamente isso, né, Luiz? Ótimo, ótimo. Eu acho que, para mim, tá evidente, né? Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Já estamos chegando aí no fim. O Emerson, quer falar, Emerson? Não, tranquilo. Ok. O Emerson é expert também. O Áureo, para mim, assim, cara, a gente agradece aí a sua participação aqui de novo. Vamos amadurecer esse projeto de parceria, que eu acho que é interessante para todos, né? Tanto para as empresas, para as pessoas que da nossa região. Você teria aqui um polo, né, da Golden School. Então, eu acho que é bom para vocês, é bom para a Univale, que vai se associar a uma empresa de renome mundial, né, com alto conhecimento aí nessa parte, que vai ajudar muita empresa. Eu sou muito fã do TOC, né, sempre fui, né, meus alunos são estimulados, inclusive, a isso, a fazer os projetos, né, usando a TOC, você participou lá do Marcelo, e eu acho que você hoje trouxe deixa eu te dizer uma coisa ao vivo aqui com testemunhas. Ok. Né? Hoje, eu estou aqui nos Estados Unidos e eu tenho green card. E eu queria muito vir. Sempre foi um sonho meu vir para cá e por vários motivos. Não é o caso agora, tá? Só que para conseguir o green card, para aplicar, né, que eu disse, tem vários critérios. Um dos critérios para mostrar, né, eu ganhei um green card bom, assim, que é pessoa de interesse do governo. Eles te deixam vir porque tem algo que oferece algo a mais, né?
Um deles, critério seguinte, eu ter participado de bancas examinadoras em teses de doutorado, mestrado. Então, Luiz, tu tem aquela oportunidade que você me deu lá com o teu aluno, me ajudou a conseguir o green card aqui também. Não, com certeza, eu fico feliz que tenha acontecido isso, tenha participado dessa tua história, né? Eu me lembro que quando eu fiz lá um treinamento com a Marta, né? E ela estava falando que vocês iam, tal, naquela época, tal. E eu falei, que legal, né? Mandou um abraço lá, sucesso para vocês, e que bom que vocês traçaram a meta e foram, né? Então, fico muito feliz aí por vocês, né? E agradeço, assim, de coração, né? A gente está aqui aberto também, se precisar qualquer coisa aqui, a gente está disponível, né? Vai estar aberta a Univale de qualquer forma para vocês, tá? Mesmo que não tenha parceria, para vir aqui, quando passar por perto aqui, fazer uma visita, almoçar com a gente aqui, eu acho que vai ser bem-vindo, né? Você e sua equipe aí, que eu acho importante. E eu queria te dizer o seguinte, a Marta até me sugeriu lá que eu estava num dilema, né, se eu ia para a minha empresa ou que eu ia pegar uma empresa, e ela sugeriu que eu fosse para uma empresa maior, né, e claro, eu mirei a Golder, né, só que no final eu não quis participar porque eu comecei outros projetos e aí no final não consegui. Eu ia me candidatar lá para participar, mas no final não... Que legal. A vida dá muitas voltas, né, Luiz? Sim. Mas está tudo bem também. Foi experiência, né? A gente ganha sempre uma experiência. Então, foi bem interessante também lá com ela, né? Essa orientação. Abriu bastante a mente, né? Então, assim, agradeço de coração, né? De novo a você, a toda a equipe aí da Golda, que também participou aqui do nosso evento. Essa é uma reunião que a gente faz mensal e traz sempre alguém de fora, né, para tratar de algum assunto que é importante, não só para a academia, né, porque a gente está num momento aí de integrar a academia com as empresas, né, e isso é importantíssimo, né, a gente tem uma mão de obra ali, que são os alunos fazendo pesquisa, né, que a gente pode fazer pesquisa para as empresas, né, com um custo baixíssimo, né, e ela vai pagar, por exemplo, uma mensalidade de um aluno desse para fazer uma pesquisa para resolver um problema dela, usando o método científico, né? Isso não tem preço, né? E uma das abordagens que a gente usa aqui na nosso grupo de pesquisa é, com certeza, o TLC, né? Teoria das restrições, que, para mim, é uma dos paradigmas aí, que, para mim, não sou, assim, discípulo, mas eu sou muito fã do Golder, né? Sempre. E também eu tenho outros, né? Tem o ONU, mas a gente aplica o que precisa, né? Não existe uma regra pronta. Mas em todas as empresas que eu trabalhei, eu já fiz mais de 400 projetos aí, em quase 30 anos de consultoria. Cara, a TOC sempre ela é a primeira. Porque o que eu faço? Eu vou no gargalo, otimizo o gargalo e a empresa voa. Normalmente, dobra o faturamento, né? O ganho, assim, absurdo. E depois tu vai usando o Lean para otimizar algumas etapas, né? Que é importante, né? Na verdade, tu vai ser complementar, né? E isso é importante, né? Então, o princípio da TOC, para mim, assim, fantástico, né? Então, parabéns aí pela tua apresentação, foi simplesmente, como sempre, né? Muito claro, né, na sua colocação aí. Para mim, foi uma das melhores que a gente teve nos últimos anos. E o tema que é uma das linhas de pesquisa, né, que é a avaliação de desempenho, né. Eu vou fazer agora um aluno, né, fazer uma dissertação de mestrado aí, usando a TOC para que eu vou te convidar aí para vir de novo aí numa banca participar. Vai ser um prazer. Ok? Então, agradeço, obrigado. Agradeço também a todos os participantes aí, o pessoal que também das empresas que participaram. Acho que é importante vocês entenderem, né, esse conceito, né, que é uma filosofia também muito importante, né, e a forma de pensar, né, Laura, que é o mindset aí, que é a coisa mais importante. Então, quando a gente usa isso, realmente, o impacto, não só na vida, mas nas empresas também é muito, muito grande, assim. Tá? Parabéns, então, obrigado de novo, assim, de coração. Mando um abraço para a Marta
e desejo a vocês aí tudo de bom, né? Um ótimo final de ano e um excelente 2026. E espero em 2026 que você esteja aqui com a gente na Golden School Univale, que vai ser um sucesso, tenho certeza. Me dá uma salinha boa aí só não me bota lá no porão, tá bom? Nós vamos estar aí. Não, sala top. Só tá lá, tu vai vir aqui visitar, tu vai ver as salas, quais são. O que os caras pessoal, muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos. Tchau, um abraço.